Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e antes de falar sobre o tema deste vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no Instagram do Escola da Liberdade, já está inscrito? Lá tem um material que ele é um complemento de tudo que eu falo aqui no canal. Então, se você gosta do que eu falo aqui, vai para lá tem as lives também, ainda estão sendo por lá. E é um complemento, tem textos, enfim, bem bacana, tá? Queridos, hoje eu vou responder mais uma pergunta que eu coloquei lá, abri a caixinha de perguntas no Instagram. E não é uma pergunta, é uma sugestão, na verdade, de um seguidor. Mas antes, eu gostaria de pedir mais uma coisa que eu esqueci. Como eu sou boa para fazer propaganda das minhas coisas, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, gente. Dá um like nesse vídeo, por favor. O like ajuda muito a divulgar os vídeos, gente, por favor. Para de mendigar um likezinho aí pra esse canal, por favor. Bom, vamos lá, minha gente. Eu queria falar sobre a sugestão do Davi. Oi, Davi, querido. Ele falou, fale sobre CIDs. Davi Ferreira. CIDs. Então, vamos lá. Primeiro, o que é CID, né? C-D-D-H-I-S. CIDs são poderes, né, que a pessoa começa a desenvolver, poderes extrasensoriais, ou poderes que são além daquilo que um humano acha que é capaz de fazer, né? Quando ele começa a abrir o terceiro olho, ele começa a ver além do que as outras pessoas conseguem enxergar, ele muda as coisas de lugar, né? Por exemplo, as coisas que Jesus fez, né, de andar sobre a água, que são chamados de milagres, também são CIDs, né? São poderes além do normal. Então, o estudo é CID. E eu tenho uma visão muito diferente dos CIDs, na verdade. Eu já gostei muito, eu vou dizer que até hoje eu gosto de ler alguma coisa a respeito, mas por conta do meu envolvimento com o livro Um Curso em Milagres, eu consigo entender que permanecer neste lugar, ele me faz me distrair, né? Por quê? Porque o mundo dos CIDs ele é infinito. E, ao mesmo tempo, o nosso ego, dentro do nosso processo de autoconhecimento, ele pode se perder aí. Porque se você começa a descobrir, né, que você faz algo que ninguém faz, você pode começar a se sentir especial por isso, né? E isso vai alimentar o seu ego e vai fazer com que você não saia do lugar, com que você pare de expandir a sua consciência por conta desse CID. Então, um curso de milagres ele é muito direto com relação a isso. Vai direto a Deus, vai direto à sua relação com a fonte. Não se perca nos CIDs, assim como, por exemplo, quando a gente estuda, né, como eu já estudei muito, viagem astral, universos paralelos. Eu gosto de falar sobre isso nesse canal, porque eu estudei muito também sobre isso. Mas é como eu digo, o que eu indico, se você descobriu que você tem algum poder paranormal, e isso é normal, na verdade, porque a gente só fechou a nossa possibilidade quando a gente era criança. A gente começou a acreditar que o mundo é material e que as coisas são assim e nada pode ser diferente do que ensinaram pra gente, a gente fecha essa possibilidade. Mas ela existe, né? Nós somos seres espirituais e a gente pode fazer muitas coisas que a gente nem sonha, né? Eu vou indicar, inclusive, um livro para vocês que fala muito sobre isso, que é o Autobiografia de um Yogi. Vocês vão entender o que são os CIDs, né? O que as pessoas são capazes de fazer, né? Os grandes mestres com a meditação ou com o autoconhecimento, né? O que eles são capazes de realizar. Coisas absolutamente incríveis, né? E não é nada demais. Então, isso é que é o interessante. Para o Curso em Milagres, isso não é nada demais, né? Para o ensinamento de um Curso em Milagres, ele
e inclusive ele me ensinou isso e eu repasso para os meus alunos a não valorizar isso. Então o aluno chega para mim e fala, nossa, Marcela, hoje um espírito na minha casa. Não, porque eu ouvi o pensamento da minha avó e eu não sei o que, eu descobri coisas dormindo, no sonho. Então, isso é legal, eu ouço, porque é interessante ouvir as pessoas contando, né? E também as coisas que eu vivo na minha vida também acho interessantes para mim enquanto símbolos, mas eu não permaneço nesse lugar e eu também não conto muito, só se tiver alguma função didática. Se isso for servir para algo, se for servir para ensinar, eu uso. Mas eu não valorizo isso, nem os meus CIDs e nem os CIDs de ninguém que vem me contar sobre CID, né? Para a pessoa não se sentir especial, porque ela pode se perder e pode se fechar nesse lugar. Muitas pessoas, né, muitos mestres, né, muitos gurus, eles acabam se perdendo nesse lugar, porque eles começam a se sentir superiores e começam a gostar, né, dessa idolatria que as pessoas têm por gente que tem esses poderes, e porque as pessoas gostam, né, de se sentir menos e achar que outros são mais do que elas. E isso não é verdade. Então, eu nunca estimulo isso, né? Muito legal, Davi, você ter trazido esse tema, porque é super importante falar sobre isso aqui. É muito legal, a gente pode coisas que a gente nem sonha, né, que a gente nem imagina que pode. Um exemplo clássico é Jesus, só para vocês entenderem o que vocês podem fazer, né? Mas existem 1000 histórias, mas não passem muito tempo nesse lugar, nem se acontecer com vocês, não fiquem valorizando, não se percam nisso, nossa, isso que eu vivi, nossa, que incrível, né? Eu tive, por exemplo, uma experiência de Samadhi, né, que é uma união com o todo, e eu usei muito aqui, né, no canal para contar essa experiência, e às vezes eu conto também lá no grupo, né? Mas eu tomo muito cuidado, porque é muito fácil a pessoa achar assim, não, a Marcela é mais do que eu, porque ela já viveu um negócio que eu não vivi, entendeu? E não é verdade, isso não é verdade. A gente pode usar isso para separar as pessoas de nós e fazer com que a gente pense que a gente é melhor que os outros. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, sabe? E não se perder nesse lugar e não ficar tentando pesquisar para entender por que você é tão especial e por que você viveu e os outros não, né? Todos nós temos essa capacidade, nós somos filhos da fonte, nós temos o mesmo poder da fonte, nós criamos esse mundo, nós inventamos, nós projetamos o tempo e o espaço. Então, se a gente projetou o tempo e o espaço, a gente é capaz de qualquer coisa, a gente é capaz de movimentar, tirar uma montanha, mudar uma montanha de lugar, entendeu? A gente é capaz, sim, de ajudar as pessoas a se curar. A gente é capaz de muita coisa, porque em essência nós somos um único ser. E isso é projetado, né, por este único ser que nós somos. Então, se a gente começa a se aproximar dessa base, dessa criação, e nós estamos na base, né, a gente vai experimentar esse poder, a gente consegue entender que somos nós que estamos criando tudo isso, a gente pode acessar a energia, a ideia que criou esse tempo e espaço, que é nossa, inclusive. Então, como é que a gente não vai fazer esses CIDs? Como é que a gente não vai fazer essas coisas? Eu já convivi com pessoas muito doidas assim, de legal, né? Eu já convivi um tempo com um professor, né? Até porque eu falei já que eu me interessava muito por isso, né? Eu convivi com uma pessoa que ela fazia bilocação. Ela conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele é um professor, né? Ele é um professor de física, inclusive discretíssimo, que também é um curador, já foi um curador, é uma pessoa muito anormal e que é extremamente discreta. Se encontrar com esse cara na rua, na fila do banco, você não vai dar nada pra ele. Mas é um cara que ele fez miséria. Esse cara fez miséria. Porque ele decidiu que ele ia pesquisar, escrafunchar nesse lugar dos CIDs e ele queria aprender tudo. Então, ele começou com a viagem astral e ele com a meditação e ele fez coisas que, assim, inacreditáveis. Confio muito nessa pessoa, convivi de perto com essa pessoa e com outras que fazem coisas tão extraordinárias quanto. Então, isso é muito possível, tá? Isso é muito possível mesmo.
A gente tem poder que a gente nem sonha, né? O problema é que a gente não usa isso, né, para coisas legais. E muitas vezes quando a pessoa acessa, ela se perde, né? Porque fica no ego, achando que ela é melhor que as outras porque acessou isso. Então, o caso desse professor, por exemplo, eu acho super legal, porque ele é uma pessoa super discreta, não fala nada pra ninguém, até porque já teve problema com isso, né? Quando ele divulgava as coisas que ele fazia com relação à cura, por exemplo, foi processado. Esse é o Lelinho tentando aparecer no vídeo. Olha isso, gente. Eu posso com isso? Né, Lelinho? É isso. Então, direto à fonte. Não percam tempo, não temos tempo a perder. Quanto mais próximo da fonte, menor o nível de sofrimento, mais fora dessa ideia louca, insana de mundo você está, tá bom? É isso, meus queridos. Quiserem saber mais sobre o Escola da Liberdade, o curso Escola da Liberdade, dá uma olhada aqui nos vídeos aqui embaixo, tá bom? Se quiser vir estudar comigo e com o Lelinho, você está convidado. Links aqui embaixo. Comece pelo módulo 1, fazendo junto as lições do livro Um Curso em Milagres. Beijos a todos. Obrigada, Davi, pela pergunta, por indicar, né, esse assunto incrível que eu acho que eu nunca tratei aqui no canal. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.